sentido algum se a gente não andasse com o coletivo. E Jússi é a mulher que eu já vejo nela essa generosidade. Ela não apenas discursa sobre o coletivo, e ela é efetivamente uma pessoa que compreende que sem o outro a gente não tem como ser fortes, não tem como a gente produzir conhecimento insularizados. Meu sonho de consumo, eu acho que de todos e todas nós, a gente debateu muito isso na aula de docência e diversidade segunda-feira, é que a gente consiga sair da pandemia aprendendo a maior lição dela, que a gente não fique mais um professor sozinho em uma sala, insularizado com seus alunos, dentro de que passemos a fazer a indisciplina, não é? Sejamos mais subversivos, sejamos mais transgressores, que a gente possa estar, nesse momento, como estamos agora, uma aula ser assim, na codocência com um conjunto, um colegiado, como nos prega Tardif, Novo, né? A gente se sente fragilizado porque a gente não trabalha numa ação colegiada, naquilo que eu tenho defendido agora, e tenho chamado de comunidade científica de aprendizagem, porque, para mim, essa é a grande saída, se as redes já estivessem fazendo isso, mas não, estão insularizados, exauridos, na sua telinha, pode ter 10 ou 5 estudantes ali, cada um, por que não estão todos juntos dando aquela aula para aquele estudante, gente? Não é cada um ali com língua portuguesa ou com matemática, de novo, na disciplina, na fragmentação, na segmentaridade. Então, eu tenho falado muito isso tem me inquietado muito, tenho feito reflexões sobre isso, anotado essas questões, e acredito que é capaz que até o final da pandemia a gente consiga apresentar. Os próprios dados de pesquisa apontam isso. O Adriel, do PIBID, estamos chegando aí, os meninos do PIBID, CIO, todo mundo aí, que bom. Então, eu queria saudar você dizendo que nesse sonho de acalentar uma produção colaborativa com as várias áreas, quando a gente sai de uma formação dessa, por que a gente sai verdadeiramente outros e outras? Porque eu estou escutando você a partir de uma experiência de um lugar de formação que não é o meu, mas que eu oxigeno os meus com os seus, eu amplio os meus, você me faz olhar e desnudar olhar, e também desloca de lugar, é muito rico. Então, imagine, a gente, esses pontos de vista todos tecidos, como o aluno sairia daquela aula? Eu estava lendo ontem no Instagram de 123 Química, é um professor chamado Igor Emanuel, ele está didatizando e popularizando a ciência através do Instagram, explicando a química a partir de um lugar do cotidiano, né? Como Freire sempre nos ensinou, que é matematizando a realidade, que já está a matemática na realidade, mas como é que a gente lança a mão dela para pensar os nossos problemas cotidianos e fazer uso, não de uma maneira abstrata, mas compreender e tecer com a polifonia da vida, num currículo situado e contextualizado. Então, eu vou saudar todos e todas com uma oferta de um presente lindo que eu recebi de Vanessa, que é uma agenda, tem 2 poemas, um que abre a agenda e o outro que fecha a agenda, e é personalizada, ó, Ana Lúcia Gomes da Silva, e chama Da Calma ao Silêncio, da Conceição Evaristo, que é para a gente refletir um pouco sobre essas questões que a gente aqui iniciou dizendo aí na formação. Então, esse sonho nosso de reacender essas esperanças é nesse sentido. E aí ela diz assim, quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse, quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas, que é da calma e do silêncio, né? No nada, por despertem, quero reter, no adentro iris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandar a marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia,
nem todo viajante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Conceição Evaristo. Então, que a gente, né, ora lentos, ora mais ágeis, né, consigamos continuar, ou nos quedando, ou nos sentindo mais frágeis diante desse contexto pandêmico, de tantos lutos coletivos, de tantas dores, de tantas preocupações, inclusive chegando mais perto, dos mais conhecidos nossos, dos colegas de trabalho, não tem sido dias fáceis. Nós estamos aqui muito preocupados, né, Jússi, com nossa colega, e muito aflitos, mas ao mesmo tempo muito confiantes e vibrando, porque tem sido dias extremamente difíceis, muito difíceis. E agora, com as variantes e com a letalidade das cepas, a gente tem ficado com mais medo ainda. Então, não estamos vivendo, de fato, dias que nos dê alentos, mas a gente está buscando esse alento, e não é possível fazer isso fora desse coletivo, fora dos coletivos, né? Então, que a gente possa, nesse movimento colaborativo de aprendizagens híbridas, entender que a vida pede passagem e a gente está lutando para continuarmos vivos e fazendo essa caminhada, né? E que Conceição Evaristo também diz aqui, às vezes a gente queda no caminho, mas a gente não deixa de andar, a gente levanta, se ergue e segue, né? Como um bom bambu que a gente sabe, e o bom exemplo do nosso cacto da nossa região, né? Que é, para mim, um grande exemplo dessa fortaleza toda. Ele fica verde, lindo, brota, e a gente vê que ele continua ali, sugando a água, retendo, reservando para dias mais difíceis de calor, de sol, e depois brotar cada vez mais lindo, né? Então, é isso, Jússia. Com esse poema, a gente te acolhe todos os nossos febianos e de febianas para mais esse encontro formativo, tecendo essa rede, como a gente tão bem gosta de fazer. Muito bem-vinda. Grata porque nos atendeu diante de tantas demandas. Obrigada, Ana. Bom, obrigado, Proana, Lúcia. Então, para nós é motivo de alegria, né? Nesse momento, a gente está aqui, nesse encontro de diálogo, né? Encontro formativo, que nós estamos chamando de encontro, né, formativo, diversidade e diferenças na educação contextualizada em tempos pandêmicos. Né? Então, como a Proana disse, para nós não é motivo de alegria estar falando de pandemia, né? Mas nos requer, nesse momento, essa discussão, né, em um momento que para a gente é desafiador, né, nos pegou todos de surpresa, né, e não é motivo de alegria, mas é motivo de reflexão, né? É preciso repensarmos, né, de que forma que a gente, né, precisa enfrentar essa pandemia e, ao mesmo tempo, né, a gente continuar o nosso processo formativo, né? E mais, para a gente ainda é um motivo ainda mais, né, alegre para a gente estar nesse momento, de receber, né, a Pró Maria Jusilene, a nossa, né, famosa Jussi, Pró Jussi, né? Então, a gente fica orgulhoso, né, de fato, de receber, né, de recebê-la aqui nesse momento. E, ao mesmo tempo, saudar todos os participantes que estão aqui presentes, os nossos difebianos, os MPedianos, né, os que estão aqui também participando como observadores, como convidados, como a Pró citou aí, né, os PIBidianos, né, os estudantes do PIBID. Então, a gente fica satisfeito, né, com um debate como esse acontecer nesse momento. Então, assim, agradecer a todos, né, em nome do grupo de FEBA, pela participação e pela presença. Bom, e aí, tratar de um tema como esse, né, para a gente, nesse momento,
aí nos requer algumas reflexões. Eu gosto de uma fala do professor Neidson Batista, que ele é filósofo, né, um aposentado da UFS, um professor aposentado da UFS, que ele diz o seguinte, né, ninguém vive fora do contexto. Né, todos nós vivemos a partir de um contexto. Né, seja o contexto do campo, seja o contexto da cidade, seja o contexto do semiárido, enfim. Né, todas as formas de contexto. Né, dessa forma, toda forma de educação ela está dentro de um contexto. Né? Então, para a gente falar de contexto, né, e aí, assim, fico mais feliz ainda por ter tido a oportunidade também de ter feito a minha pesquisa, né, a partir desse tema da educação do campo contextualizada no semiárido, né, então, para a gente é um oásis de possibilidades a gente tratar de um tema como esse, né, e, ao mesmo tempo, a gente perceber que, num momento como esse, é preciso a gente reinventar nossas práticas educativas. É preciso a gente repensar de que forma que a gente traz o contexto, né, para dentro de um outro contexto, que é o contexto da pandemia, né? E tenho certeza que a Pró Maria Jusilene vai nos agraciar com a sua fala, né, para que a gente possa compreender melhor de que forma a gente pode estar adentrando nessa temática, de que forma a gente pode estar, inclusive, né, trocando experiências e, ao mesmo tempo praticando. Né? E também gosto de uma fala do professor Edmerson Reis, que é professor da UNEB, Campus Juazeiro. Ele também estuda, né, o contexto, a educação contextualizada, né? E ele diz que a educação contextualizada não é só um ponto de chegada, né, mas também um ponto de partida. E a partir desse ponto de partida, né, ele não se isola em si mesmo e, ao mesmo tempo, a gente tem um leque de possibilidades, de horizontes, né, que podemos trabalhar dentro da educação contextualizada. Né? E aí sempre a reflexão no sentido de que a gente precisa ir além. Né? Então, diante dessas palavras iniciais, a gente, né, tem o prazer de receber a nossa professora, doutora Maria Jusilene Lima Ferreira, doutora em Educação pela Universidade de Brasília, mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação, licenciada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, é professora adjunta da UNEB, da nossa querida UNEB, é professora também permanente, né, do mestrado profissional em Educação e Diversidade, no MPED. Também já atuou como coordenadora, vice-coordenadora do MPED, Campus 14, de 2018 a 2020. E atua também como coordenadora do curso de bacharelado em agroecologia, né, um tema pertinente também relacionado à educação contextualizada. Integra a coordenação colegiada, né, do Centro de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial. Né, eu vou parar por aqui porque, assim, essas são as informações básicas, né, da nossa professora, mas teria muita coisa para falar, né, sobre ela, sobre o seu currículo, o seu perfil. Então, vamos passar a palavra para a Pró. Jussi. Vamos lá? Obrigada, Fredson. Mais uma vez, obrigada, Ana, pelo convite, pelas palavras iniciais, pelo carinho do poema, né? E pelas considerações que fez, a nossa convivência de trabalho, que focando, né, o trabalho coletivo. Acho que uma coisa, assim, primordial na minha formação e na minha prática é articular o nosso discurso ao nosso fazer, né? E o trabalho coletivo precisa ser não só um princípio, um discurso, mas também uma prática, né? Também uma atividade concreta, né? Já que compõe o nosso discurso, né? Quero fazer coro aí, saudar também a todas e todos presentes aqui, né? Então, fazer uma referência aí a Antônia Eusa, que foi minha co-orientanda na sua
no seu trânsito aí no MPED, a Romildo também, que está aqui presente, também já me orientando, né, já concluiu, mas continuamos juntos aí no trabalho. E uma saudação especial, sintam-se todas e todas abraçadas. Quero fazer coro aí com Ana e com Fredson, quando falam das dificuldades que a gente está enfrentando com esse contexto atual de pandemia, né? Não tem sido realmente fácil, faço coro aí com as palavras iniciais, né? Muitas colegas e muitos colegas doentes, adoecendo nessa pandemia, né? Muitas pessoas queridas por perto. Então, isso nos toca muito, né? Nos deixa muito tristes e amedrontados, né? No entanto, atividades dessa natureza é que tem nos fortalecido. Olha, você observa que, mesmo a gente situando esse contexto como difícil, não só pela situação do adoecimento, mas também pela sobrecarga de trabalho que a gente está enfrentando, né, o próprio trabalho é uma condição, é um elemento também que nos move. Sobretudo, a característica que no âmbito do MPED a gente vem desenvolvendo, que é esse trabalho coletivo, de parceria, né, do que institucionalmente está se chamando também de codocência, né. Então, isso tem nos ajudado, né, dialogar sobre processos formativos. Então, é sempre do lugar de professora, de pesquisadora no âmbito da educação, sempre nos anima. Então, por isso, eu aceitei, né, com alegria, e espero que a gente tenha, que a nossa conversa aqui seja bastante proveitosa em todos os sentidos da nossa formação, né? Esses eventos contribuem sobremaneira com a nossa animação, com o movimento do nosso dia a dia, do ponto de vista da nossa formação, né? Então, importante isso, né? Quero dizer que, durante toda a minha trajetória formativa, o meu debate principal é a educação do campo, né? E eu quero dizer isso porque ela tem um lugar demarcado nas pesquisas, né, na produção do conhecimento, sobretudo quando nos referimos a essa educação do campo, articulada à luta social da população camponesa. E aí eu quero convidar a Fredson a fazer alguns intercâmbios, né, com a educação contextualizada, porque há um diferencial, né? A educação do campo contextualizada e a educação do campo protagonizada pelos trabalhadores e trabalhadoras camponeses, né? Então, os meus estudos, o meu trabalho, ele tem uma especificidade com o projeto de educação que se origina com a luta social de trabalhadoras e trabalhadores camponeses. Então, demarcar esse lugar, né, eu considero que seja importante. Então, é nesse sentido que eu vou pautar aqui, iniciando já o nosso trabalho, depois desse preâmbulo, né? Eu vou pautar aqui uma citação de Che Guevara, que na sua última carta a filhos e filhas, né? A seus filhos e filhas. Então, nessa carta, ele os aconselhou a serem solidários. E olha só que interessante que ele escreveu. Queridos filhos, cresçam como bons revolucionários. Lembrem-se que cada um de nós, sozinho, não vale nada. Sobretudo, sejam sempre capazes de sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Esta é a qualidade mais linda de um revolucionário. É um trecho da última carta que ele escreveu, né? Che Guevara, um revolucionário na luta, né? Na luta social do povo cubano, né? E de lá, dessa experiência da Revolução Cubana, ele seguiu para a Bolívia, né, e fez todo
e deu início lá todo um trabalho também revolucionário, né? E essa citação, em particular, ela fala de um contexto de docência e de diversidade sob uma outra perspectiva que comumente a gente fala, né? Comumente a gente se refere, né? O que comumente a gente trata a diversidade no que diz respeito às etnias, aos gêneros, né, a condições de mulheres, de homens nessa sociedade, e assim por diante. Nesse trecho, quando ele se refere, sobretudo, nesse trecho em que ele diz, sejam sempre capazes de sentir profundamente cada justiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Sobretudo nesse trecho, nessa frase específica, há um reconhecimento da existência da injustiça, a violação do direito ao outro, né? Injustiça como um resultado das relações sociais entre as pessoas e nos vários cantos do mundo, né? Essas pessoas que sofrem a injustiça, né, elas têm cor, têm sexo, vivem na pobreza profunda, têm sem emprego, sem terra, sem atendimento à saúde, sem alimento, né, que é o contexto atual de avanço da fome, né? Infelizmente o Brasil passa a ocupar de novo o lugar no mapa da fome no mundo, né? Então, é uma justiça focalizada nas relações sociais, né, focalizada, que toma como referência a realidade objetiva que caracteriza o sistema social em que nós estamos vivendo. Então, essa é uma demarcação atual do ponto de vista do debate que a educação do campo, protagonizada pelos movimentos sociais do campo, demarca, né? Isso é importante. Então, aí eu já quero, né, colocar no debate esses aspectos, essa perspectiva de tratar a diferença e a diversidade sob a perspectiva da injustiça social que se coloca sobre essas diferenças e essas diversidades existentes, né? Havemos de compreender, né, de afirmar que nisso há um narcisismo, né, da perspectiva do sistema, há uma situação de privilégio de uns sobre outros, né? Então, o que não é igual, né, o que se difere, o que se diversifica em relação ao que é privilegiado na sociedade, né, então não serve. E aí é ameaçado, é injustiçado, né, sofre o preconceito e a discriminação. Outro aspecto importante no âmbito dessa discussão são os conflitos que são travados na disputa por terra, água, alimento, né, que não são poucos, né? Muitas vezes a gente não tem tempo de acessar, né? Ou muitas vezes não são pautados na grande mídia, né? Que a todo momento estamos vendo e tropeçando nelas, né? Mas eu quero citar aqui a Comissão Pastoral da Terra, que desenvolve um trabalho já reconhecido, né? É um trabalho científico, anualmente organizando dados sobre as disputas existentes, sobretudo dessas categorias que estão relacionadas à luta dos movimentos sociais do campo, que são os conflitos, como eu me referi, são os conflitos por terra, água e trabalho. Então, esses conflitos, geralmente, eles se apresentam sob formas de cenas de violência, né? Então, no último caderno dos conflitos que são publicados anualmente, né? O último foi de 2019. Então, na Bahia, os conflitos que resultaram em violência contra as pessoas foram 245 conflitos, segundo os cadernos da CPT 2019, né? Nesses conflitos,
durante esse ano 2019, 90.735 pessoas estiveram envolvidas nesses conflitos na Bahia. Dentre todas estas, uma foi assassinada, né? Houve 3 tentativas de assassinato, 17 pessoas foram ameaçadas, né? E 15 pessoas presas e 21 pessoas agredidas. Então, isso significa dizer que a situação de injustiça, né, de luta social, né, no âmbito do campo brasileiro, tem se verificado, a partir daí, os vários conflitos, como eu referi. Esses conflitos, nem sempre, de um ponto de vista, eles são... De um ponto de vista, eles representam uma tragédia, mas, de outro ponto de vista, ele é uma mobilização expressiva de força e de resistência. Então, da perspectiva do materialismo histórico dialético, que é o campo epistemológico com o qual a minha pesquisa mais se afina, né, é importante pautar esse movimento dialético, né, que ao mesmo tempo que o conflito, que os resultados desse conflito, eles são tragédias, mas eles também representam a força no âmbito da resistência, né, e da luta necessária para o enfrentamento das injustiças que sobretudo, os povos do campo sofrem, né. E nesse caderno, né, tem um texto da professora Nancy Cardoso, né, ela diz o seguinte: através de cada conflito existe um profundo processo de afirmação da vida, né, que é o que eu estava me referindo ao movimento dialético do que esse conflito representa. Através de cada conflito existe um tempo apertado de avaliar a vida, tomar decisão e de criar respostas contra a desigualdade, a violência e a negação de cidadania e de pertença a um território. O conflito é aquele clarão, aquela luz que surge do atrito inteligente, de sabedorias antigas que precisam se dizer de novo, né, de gente que se recusa a aceitar a paz dos fortes e poderosos. O conflito é a gente pobre querendo ter vez, ter voz, ter lugar, né? É a noite escura dos pobres, homens e mulheres, apressando a luz do dia, né? O conflito é a expressão de quietude, não é o fator que gera desarmonia, desequilíbrio e morte. Ao contrário, o conflito é justamente o estranhamento, a compreensão, a denúncia das estruturas de segregação e de morte, e a afirmação da vida. Pessoas e comunidades que sabem que têm direitos, que sabem que a terra e a água são bens comuns, que sabem que o mundo é para ser partilhado, que existem limites a serem respeitados e cuidados, necessários para refazer a vida. A resposta violenta e desagregadora das elites, que concentram terra, riqueza, oportunidade e poder, e que nega esta capacidade de direito das maiorias pobres e a desnaturalizar a pobreza e a desigualdade. Nesse momento, o conflito criativo e libertador é configurado como subversão e legitima a violência contra os pobres, a terra e a resistência. Então, aqui, com essa citação, eu quero fazer uma ponte entre que a injustiça, ela é cometida, mas essa injustiça sendo cometida, muitas vezes provocam reações de resistência,
né, reações de enfrentamento, né, reações de luta pela reafirmação do direito, né? Então, muitas vezes, essa situação, ela é passada pela mídia, né, de uma forma equivocada, de uma forma que criminaliza o movimento, né? E muitas vezes a acusação do conflito recai sobre quem está reivindicando o direito, sobre quem está na perspectiva da resistência e da luta, do enfrentamento das injustiças cometidas. Então, é uma leitura de compreensão da realidade objetiva do que é a luta social, que isso se faz de um ponto de vista de uma epistemologia. É a realidade objetiva. Cada pesquisa pode localizar a sua de acordo com o objeto que tem, né? Então, essa perspectiva que eu estou trazendo é uma perspectiva de leitura epistemológica marcada, né? Demarcada na sua relação com uma interpretação acerca do que o sistema social tem imposto diante das injustiças, diante das diferenças e diversidades que estão muitas vezes pautadas pelo fato, estão pautadas e são tratadas como um desprivilégio, né? São tratadas como algo menor, algo inoportuno, algo que não precisa de reconhecimento, né? E por isso o nível de preconceito, de discriminação é tão alto, né, nas relações sociais. Então, prosseguindo, o materialismo histórico dialético, né, sobre esse subsídio, né, de leitura da realidade objetiva, né, ele trabalha com algumas categorias que são fundamentais, né, dentre elas, trabalho, totalidade e contradição. Essas categorias nos ajudam a elencar e a entender as múltiplas determinações que caracterizam uma dada realidade, bem como as condições materiais que subsidiam tanto a existência quanto a possibilidade da transformação de uma realidade, né? O nosso desafio como pesquisadora, como pesquisador, nessa perspectiva que eu estou apresentando, é interpretar a realidade a partir das relações que se estabelecem entre o trabalho, né, que se exercem no contexto da pesquisa, das contradições que se apresentam, né, no contexto da pesquisa, na relação do objeto com a realidade concreta em que ele está inserido, e da totalidade, que constitui cada objeto, né, de estudo. E, para tanto, as práticas sociais, historicamente construídas, contribuem para a formulação de elementos, né, que visam compreender a realidade e a ela retornar. Então, nesse sentido, Fredson e demais colegas aqui presentes, né, esse aspecto do ponto de partida, mas também o ponto de chegada, eles se alinham, né, na perspectiva da educação contextualizada, né? A leitura que eu faço, né, de uma unidade entre a educação do campo de uma perspectiva e a educação do campo da perspectiva da contextualização, diz respeito a trabalhar com a realidade objetiva, né? E a trabalhar a partir dos elementos que essa realidade propõe, tendo em vista a perspectiva da sua transformação. Então, por isso, tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada são importantes, no sentido da sua transformação. Você parte dali, estuda, né, chega à sua profundidade de compreensão, né, que é a essência
do fenômeno estudado e retorna a essa prática, né, a essa realidade, com a perspectiva de leitura crítica, tendo em vista a sua mudança, a sua superação. Né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, a partir de uma fotografia, né, acho que a gente pode um pouco aprofundar um pouco mais essa discussão de contextualização, né, do trabalho contextualizado, da realidade objetiva, das múltiplas relações dessa realidade, a partir de uma cena de uma fotografia que eu vou mostrar para vocês aqui. E vou compartilhar, bem rápido, vou compartilhar para fazer uma breve discussão da imagem e, na sequência, e logo depois eu descompartilho. Pronto, fique à vontade para compartilhar para nós esta imagem. Deixa eu ver onde ela está. E agora que eu não estou achando? Abre ela, Jússi, e já deixa aberta, depois tu vai lá. Bota na área de trabalho, que é o certo, fica mais certo. Quando você for partilhar, vai direto na área de trabalho e clica nela. Então. Não. Deixa eu ver aqui de novo. Ele está aberto aqui. Eu estou com a mão levantada porque eu já me inscrevi. Muito bem, Cláudia, já está escrito aqui, viu? Eu vi sua mãozinha aqui levantada. Não demora muito, depois eu posso postar a foto para vocês em algum grupo, mas eu vou falar dela. Tá certo. Não está dando porque eu não estou encontrando o arquivo aqui aberto. Coloca o nome, às vezes acha. Vai falando e aí... Então, essa cena que eu trouxe para exemplificar é de uma aula que está se dando com crianças da educação básica, né, dos anos iniciais da educação básica, numa horta, né? Então, e essa cena, ela apresenta os momentos iniciais da horta, quando a terra é preparada para receber a semente. Então, as crianças formam um ciclo em torno dessa... antigamente, eu não sei como se chama hoje, mas eu chamava de leira, né? Que é a preparação da terra num formato mais alto do que o nível da terra, né? Para receber a semente. Então, essa cena das crianças em volta dessa terra que está preparada para receber a semente, na perspectiva da sua contextualização, da educação do campo, né, contextualizada, né, e respaldada na perspectiva da epistemologia do materialismo histórico dialético, a aula, ela não se restringe apenas ao plantar, né? Não se restringe apenas a plantar a semente, a ensinar a semente, o plantio, né? E o próprio cuidado com a horta e o que ela vai produzir. Mas esses elementos, eles ganham profundidade na sua relação com outras determinações que respaldam, que estão relacionadas a essa ação de plantar, de ter uma horta, de cultivar uma horta. E essas múltiplas determinações, elas estão relacionadas à dimensão econômica, política, social e cultural, que tem como pano de fundo o alimento. Então, o alimento, ele o elemento pelas quais essas múltiplas determinações estão vinculadas, né, que não podem deixar de serem tratadas quando numa atividade dessa natureza, né, que é o cultivo, a preparação e o cultivo de uma horta. Né? Então,
nesse sentido, Mas se você achar, a gente passa a imagem no final, que eu acho bacana, não é? Sim. Só um minutinho aqui, Ana. Então, esse exemplo que eu trouxe, né, ele é fundamental, né, no sentido da gente se voltar, né, para essa compreensão da educação contextualizada, né? Então, nesse sentido é que a gente precisa fazer essa ponte, né, necessária para compreender a perspectiva dessa educação contextualizada. Avançando um pouco mais nesse sentido, desse momento atual, uma aula dessa natureza, né, ela está inviabilizada nesse contexto da pandemia, né, em função de que, por segurança, né, sanitária, não é possível reunir as pessoas, né, fazer esse trabalho prático, efetivo, como tão comumente fizemos, né, antes da pandemia se constituir essa centralidade nos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, porque se perde e está inviabilizada por conta da segurança sanitária e a mediação tecnológica, ela por mais que ela que a gente possa se utilizar dela para mostrar, para evidenciar, para trazer elementos da imagem, ou do vídeo, ou do áudio, né? Então, por mais que isso é importante, a gente não alcança a dimensão da socialização que se tem numa cena, né, como essa que eu retratei, de uma preparação da terra e o cultivo de uma horta, né? Então, nesse contexto de pandemia, se apresentam muitos desafios, não só pelas relações que se estabelecem na perspectiva da educação contextualizada, mas também pelos limites de acesso à internet, aos recursos tecnológicos que favoreçam a aula, né, aos processos de ensino e de aprendizagem. Então, essa tem sido a realidade que se tem enfrentado, né? São muitos os depoimentos de professoras, de professores que, em relação aos limites de acesso à internet e às tecnologias, que dificulta a comunicação, dificulta as relações, em linhas gerais, e fortemente as relações entre ensino e aprendizagem, né? Então, e esse fato, né, por si só, também já nos reporta, né, as questões de diferença e diversidade, né, que, do ponto de vista da condição de acesso, né, essa diferença e essas diversidades, né, de contexto, sobretudo no campo, acabam incidindo por dificuldades que acabam por negar ainda mais o direito à educação, né? Então, nesse sentido, as pesquisas, né, que a gente vem realizando, já estou caminhando para finalizar e a gente dialogar um pouco,
Nesse sentido, as pesquisas que a gente vem realizando. Então, do ponto de vista desse projeto de educação do campo, que eu me referi inicialmente, do qual o trabalho de pesquisa se desenrola, então, desse aspecto, dessas pesquisas, o cuidado com as categorias que correspondem a essa epistemologia. A categoria da totalidade, a categoria da contradição, a categoria da totalidade, né? Ancorada na compreensão das múltiplas determinações que constituem a realidade objetiva de cada objeto de pesquisa, né? Então, e do ponto de vista desse contexto de pandemia, né, havemos de ressaltar tanto o que os objetos de pesquisa estão contextualizados, né, nessa dificuldade do acesso à internet. Então, se há uma pesquisa voltada para as classes multisseriadas, por exemplo, né, então, a classe multisseriada é um contexto das escolas do campo, né, e que precisam ser problematizadas, tanto do ponto de vista das categorias epistemológicas, quanto do ponto de vista das condições reais, concretas, para que se efetive o processo de ensino e de aprendizagem. Bom, acho que esses são os elementos aí que eu trouxe para que a gente possa fazer essa roda aí de diálogo, né? O tempo corre avança como um foguete e a gente tem que acompanhar essa dinâmica de modo que a gente consiga trocar algumas ideias. Então, Fredson, Ana e demais colegas aqui presentes, estou à disposição aí para a gente dialogar um pouco. Muito bem, Prof. Silene, desde já, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Nós temos a Pro Ana Lúcia, né, inscrita, e aí a gente vai, nesse momento, abrir, né, para outras inscrições também, que queiram participar, né, queiram intervir, certo? A gente, na verdade, eu acabei esquecendo, viu, Prof. Silene, de falar um pouco, estabelecer seu tempo, mas aí você foi bem disciplinada nesse sentido, né, a gente agradece. Tá certo? E aí também pedir desculpas desde já por estar aparecendo como desconhecido para vocês. Imagina aí, um mediador como desconhecido. Peço desculpas. Eu tive que fazer uma troca emergencial aqui de um aparelho, né? Porque a gente também está aprendendo nesse processo. Infelizmente, eu não tive tempo de configurar, né? Para aparecer o nome. Mas vamos lá, vamos abrir aqui, né? Para as participações. Inicialmente, para a Ana Lúcia. Então, eu gosto muito de escutar a Júcia, eu já disse isso a ela outras vezes. É uma escuta ativa e eu escuto já no movimento mesmo dialógico, como deve ser, porque a gente aprende e tece outros sentidos. Eu queria demarcar duas questões e trazer um exemplo, Júcia, também. Eu acho que o exemplo ajuda muito a gente a compreender os conceitos, a perceber como realmente essa realidade ela é multidimensional, portanto, ela é multireferencial, né? Tem múltiplas determinações, como você muito bem trouxe, e ela se torna, eu diria, que muito mais desafiadora e complexa, por isso que a gente não pode jamais deixar de trazer elementos como que você trouxe para situar, porque senão a gente corre o risco de reduzir, não é? Uma realidade com um conjunto de múltiplas determinações. E aí eu queria lembrar duas coisas importantes. Uma, na sua fala, que quando a gente fala da educação do campo contextualizada e um currículo que dialoga com a polifonia da vida dos sujeitos, com suas demandas, não é qualquer currículo. Portanto, não é qualquer educação. Não é? E aí me lembro muito, quando a gente vem discutindo, que a gente diz assim, claro que a gente está falando de sujeitos de direitos, mas eu
concordo com Marlene Chauí. Nós estamos falando do constrangimento de direito no país. O nosso país está numa situação tão grave, que a gente tem o direito para reconhecer que mesmo o sujeito de direito, ele não está, ele requer o direito e ele não está conseguindo o seu direito, a produção de sua existência digna. Isso é constrangimento de direito, não é? Tem o direito para não ser cumprido? Como é isso? Então, repare que coisa interessante. Nós temos 2,5 milhões de professores no nosso país, no último censo. Destes 2,5 milhões, nós temos simplesmente 2.194.224 exatos na educação básica deste país. Então, são os professores e professoras da educação básica deste país que realmente são os grandes responsáveis pela educação do país, e que são desvalorizados, né? A gente também, mas eles ainda mais, esgarça mais ainda a desvalorização. Eu preciso demarcar isso que você traz. Por quê? Porque quando a gente olha para esse mesmo dado, que vai olhar para a educação do campo, que é estrutural, os professores que estão na zona rural, desses 2,5 milhões, são 345 mil, e 1.909.000 estão na zona urbana. Então, daí você já vai vendo como as questões da diversidade e da diferença vão ganhando contornos estruturantes para se pensar educação. E quem nos sustenta na educação superior são os professores da educação básica, porque se os estudantes não chegam lá, eu não tenho estudante nem você para dar aula, para formar. E nós formamos o quadro da educação básica, qualificado para voltar para a educação básica. Repare que aí há os movimentos já de uma série de elementos que são múltiplos, não é? E que desafiam a gente, sobretudo agora com a pandemia. Então, quando a gente olha para esse conjunto e que a gente se dá conta disso, a gente vai imaginando como vamos nos mover para essas questões interessantes. Então, não posso deixar de dizer isso. Por quê? Porque a gente, às vezes, não reconhece, mesmo estando em parceria concreta e direta com a educação básica. Né? É uma questão de reflexão profunda e de dizer assim, olha, os verdadeiros, os que sustentam a educação são todos eles e elas, não é? E chamar a atenção que desse conjunto de 2,5 milhões, as mulheres são maioria. Né? Reitera o que a gente já sabe, o censo. As mulheres são simplesmente 1.753.000 para 439.177 homens. Só que tem um dado aí importante que coaduna bem com a sua fala, quando você vai dizer destas questões e destes princípios de direito, e como a diversidade e as diferenças vão sendo transformadas em desigualdades. Isso que é doloroso, é isso que é perverso. Não é mais a diferença como uma singularidade, não é? Como as diferenças como potencialidades e como viver. Como é que a gente vai fazer isso? Viver a diversidade. Viver a diversidade tem sido um grande desafio, porque a gente tem que trabalhar com a pedagogia do intolerável. Não é para tolerar a diversidade, não é só para conviver, é para viver a diversidade. Então, olha como a gente vai tendo mais desafios e se desdobra. Aí eu quero trazer esse exemplo, porque casa com o exemplo da horta, e casa muito bem com o que a gente está discutindo e formando no PIBID do nosso projeto de letras, discute o quê? Língua portuguesa em contexto de diversidade, as demandas da contemporaneidade. Eu não posso olhar para a educação se eu não olhar para a diversidade, companheira. E aí, você já traz esse elemento dizendo, não tem como ser diferente. Tem um marcador aí de intervenção social que não podemos deixar de observar. E aí, eu fui dar um componente, Júcia, como eu sou da área de letras, quando eu cheguei na UESB, que eu passei no concurso da UESB para professora de língua portuguesa, me deram os componentes de morfologia verbal, morfologia nominal, morfossintaxe. E muita gente odeia esses componentes.
E aí, claro, se você está chegando, aí na hora que você vai botar esses componentes para quem está chegando. No geral, acontece muito isso. É assim que a banda toca, né? Não, ela está chegando, ela não vai poder escolher, ela nem não conhece ainda o contexto, não se situou, está chegando aqui no DCHL, que era o Departamento de Ciências Humanas e Letras. Aí eu peguei o componente. E teve uma manchete no jornal, 2 jornais de São Paulo, um foi a Folha e o outro foi o Estadão. E a manchete era assim, e a manchete era: MST invade terreno em Diadema. No outro jornal, a manchete era: MST ocupa terreno em Diadema. Eu levei essas duas, esses 2 enunciados, que eram a manchete de 2 grandes jornais de circulação, para trabalhar com morfologia verbal e nominal, porque a língua e a gramática são políticas. Então, o ato educativo é um ato político. Eu estou formando professores e professoras de língua portuguesa e eu preciso formar entendendo a diversidade, um país capitalista de classe que faz esse movimento que a gente está mostrando aí nas contradições, não é? Que vira a violência física, simbólica, e esse sujeito do direito é excluído, literalmente, dos processos. Não é? Quando não são muito historicamente estigmatizados. Então, eu perguntei, estamos trabalhando os verbos, mas não é trabalhando os verbos só para tirar o radical, a desinência verbal, a desinência nominal. É para compreender os sentidos, porque os discursos produzem verdades, como nos diz muito bem Michel Foucault, versões de verdades. Se eu leio que o MST invadiu o terreno, eu vou ter uma compreensão do MST de uma verdade que não vai ser a mesma de quem leu e compreendeu como sujeito, não é? Leitor, ocupa. Se ele ocupa como sujeito de direito. Ele ocupa porque ele precisa de um lugar para dormir, para ficar. Ele ocupa porque lhes falta teto, lhes falta lar, lhes falta as políticas públicas que eu acolha. Mas quando eu leio esse mesmo que está dizendo lá que ele invade, eu leio o MST como paderneiro, eu leio o MST como aqueles que estão fora da lei, infringindo uma lei, uma legislação. Então, olha os efeitos de sentido que eu vou tomar sobre o MST e construir de sentidos. Quais são os leitores que vão poder construir esses sentidos? Aí a gente já demarca o que você disse. Qual é a ideologia que está e a sustentação teórica que está em cada jornal. Quem é a favor de uma luta popular, de uma educação para todos, que não pode ser igual para todos, aí é que está. A educação é direito de todos, mas não pode ser igual para todos. Então, ali eu dei minha aula. Eu cheguei na desinência, eu cheguei no radical de invadir, de ocupar, mas os aspectos, o quê? Os aspectos semânticos, discursivos da língua, tratados. A gramática da língua e não a gramática na língua, não é? Então, trabalhando todos os elementos para formar professores e professoras e dizendo, cuidado, meu bem, há perigo na esquina, porque a linguagem, ela prende poder, não é? Então, trazer esses elementos todos para perceber essas múltiplas realidades, esses discursos, e perceber a língua na sua dimensão política, estética, na sua dimensão de produção da existência desses sujeitos. Se ele ocupou como sujeito de direito, mas se eu tomo como invadir, a minha compreensão deles vai ser de uma compreensão sempre de adjetivos desqualificadores do MST, não é? E que o Brasil ouve, não é pouco, a partir de muitos discursos, não é não, amiga? Quando passam as marchas, muitos
a gente escuta desse jeito? Porque estamos fazendo a nossa alfabetização política freiriana da consciência epistemológica ingênua com consciência epistemológica crítica? Não. Precisamos estar atentos que formar professores e professoras, né? É preciso entender todos esses conjuntos, esses elementos. Você diz aí da imagem da horta, tá vendo? Que, para mim, casa perfeitamente com esse exemplo que eu estou trazendo para dizer como o sua falha e os elementos dizem da nossa responsabilidade política do ato educativo. Não é possível educar sem convocar outros elementos de outras áreas de linguagem, dessa diversidade, desse sujeito diverso que está lá, que pode estar passando dificuldades, inclusive, de alimentação, de moradia, e eu tenho que olhar para esse sujeito, para olhar para as suas histórias de vida. E, só um parêntese, tanto a prerrogativa da educação do campo e a educação do campo contextualizada, elas têm convocado essa prática aprofundada e articulada do trabalho, tanto da pesquisadora, do pesquisador, como do professor e da professora. Tanto quem está no lugar de quem pesquisa, quanto quem está no lugar de ensina. É um chamamento, é uma convocação a gente tecer as relações necessárias para o conhecimento em profundidade, não conhecimento superficial, né? Ou apenas dedicado a acompanhar o que está sendo dito sem a devida análise. Aí, pegando o exemplo da questão do invadir e do ocupar. O sentido da palavra ocupar nos leva assim, tira a referência da terra privada, né? Porque se você invade, você está invadindo o direito do outro, de quem tem uma propriedade, exatamente. A ocupação, não. A ocupação tira a gente do centro. Olha como as palavras têm força e como elas são importantes. A gramática é política. Na contextualização. Né? Isso. Aí preciso contextualizar, preciso fazer com que eles não leiam ingenuamente, que é isso. O grande desafio da docência, Jússi, eu tenho debatido muito e dito muito isso. Sim, é uma prática social. A gente compreende a docência assim no nosso programa e na nossa vida, não é? Toda prática social exige intervenção. É uma prática social de relação humana, de interatividade, de interação humana. Ora, uma prática de interação humana, de humano com o humano, não é? Portanto, em comunhão, como o Freire diz. Aí você traz a imagem belíssima aí que você disse das crianças né, para a Leira, também já fizemos muito. Quando chegamos no MPED, que vimos aquele tanto ali de área livre, a primeira coisa que a gente pensou, chamou a turma, Elmo estava na turma, e Elmo sabe disso, Elmo botou o projeto no CIP, chegou a botar, vamos fazer aqui uma horta, uma leira, vamos fazer várias leiras, aí tem que botar no CIP, tem que achar jeito para achar esse dinheiro, para comprar essas redes, para fazer, porque a gente aí pode almoçar aqui, pode ir em comunhão, não ir mais lá para a rua, fazer aqui uma salada, umas coisas bacanas, a gente está em aula, lá é um lugar ótimo para a gente fazer esse movimento. Ou seja, tudo isso, nós, né, quer dizer, olhar o contexto nos permite ler o contexto criticamente, encontrando estratégias próprias e apropriadas para fazer a educação. Aí a imagem da horta... Ana, e é uma forma de resistência esse exemplo aí do MPED, porque ao invés de você estar subsidiando o mercado, né, as grandes redes de restaurante, né, você está, né, consumindo. Porque você vai almoçar, você acaba entrando numa loja, vendo uma vitrine, sendo seduzido cada vez mais pelo consumo, que nem sempre está, que é um consumo que parte de uma necessidade, mas um consumo que, né, se dá pela situação momentânea. Isso, é a produção de desejos. Mas eu acho que tem outras pessoas aí que vão perguntar para... Isso, Ana, eu vou pedir licença a vocês, rapidamente. Aí, rode a roda aí. Vamos lá rodar, então, né? Então, assim, gratidão, Proana, pela sua fala, pela sua participação. Na verdade, a Proana traz uma tessitura de sentidos, não é? De ligações da sua experiência, né, de vida com o processo que nós estamos discutindo aqui, que é a contextualização da educação, do ensino, bem como também a contextualização da vida, né? Não é à toa que ela é a mentora do nosso ateliê de pesquisa, e faz muito bem isso, né, esse trabalho, e a gente consegue, de fato, estar acompanhando, né, essa discussão que faz muito sentido para a nossa formação enquanto
profissional, enquanto pessoa humana também, né? Mas garantir a fala também da Lenizan, que pediu, né, para fazer uma contribuição nesse momento. Já estamos aí aproximando das 19 horas, né, é o horário limite aí da Projusilene, tá certo? E aí, se não houver mais alguma intervenção, a gente, né, faz a conclusão desse momento, tá certo? Lenizan, por gentileza. Criação do céu, eu vou pedir perdão, porque aqui foi na mudança, eu fui olhar o horário justamente do GETS para ver o que eu ia poder conciliar nos dois encontros, e aí apertei em levantar a mão sem querer. Ah, entendi. Tudo bem. Porque a gente tem um movimento hoje com a ProIone também através do canal do YouTube do GETS, e aí para não perder nenhum movimento circulante, fui observar o horário. Tá certo, tá justificado aí, muito obrigado. Vamos abrir, né, para mais alguém que queira entrar nessa roda, né, fazer... Vamos ver se as meninas aí que estão querem também. Muita contribuição aí no chat, né? Isso, várias contribuições aqui, eu vi aqui o registro. Bom, e aí aproveitar, né, também, se houver alguém, pode se manifestar, gente, viu? Para estar falando, para participando. Aproveitar a fala, né, da Jusilene também, quando ela traz esse exemplo belíssimo da horta, né, em que as crianças estão ali no entorno para poder desenvolver uma ação, né, e aí a gente percebe que o elemento horta é um elemento disparador de muitas coisas, né, de vários conhecimentos. A partir da horta, né, a gente vai buscar a discussão da alimentação saudável, a gente vai buscar o envolvimento da comunidade, né, como a comunidade, de fato, produz, como a comunidade, né, participa também da escola, nesse processo também, né, em relação ao próprio cultivo mesmo, né, junto às famílias, e por aí vai. Então, a gente tem essa oportunidade de fazer esses links o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que a gente discute a horta na escola, que a gente faz a horta na escola, a gente também discute a horta na comunidade, a gente discute o alimento, a gente discute, inclusive, a desigualdade, né, de acesso aos alimentos que nós temos, né, que é real. Então, tudo isso traz para a gente essas possibilidades, né? E dizer a vocês que, assim, quando a gente adentra nesse processo de educação contextualizada, a gente se apaixona, né? Porque a gente consegue alcançar, gente, patamares, assim, de conhecimentos que você percebe que traz um resultado concreto, traz as pessoas, né, para dentro, para se enxergar também enquanto sujeito de transformação. Né? Quando a Projusilene fala da educação do campo a partir dos sujeitos, é justamente isso que nós queremos. É uma educação que parte dos sujeitos, né? Sujeitos de direitos, que precisa, de fato, ter esses direitos garantidos. Né? E de que forma que a gente garante esses direitos, né? No momento em que nós estamos vivendo de um governo negacionista, né? De negação de todas as formas de direitos que nós temos. Então, esse é o nosso desafio. E um momento como esse nos coloca, né, à frente deste debate. E aí, vamos lá, gente. Se não houver mais alguém, a gente passa, né, para a Projusilene, para fazer as considerações finais dela, que ela também tem, né, também o compromisso agora, a gente não atrasa ela. E também as meninas podem passar a frequência, viu, meninas? Vocês estão anotando já aí? Não sei como é que vocês pensaram. Você vai passar o link da frequência? Então, Projusilene, pode fazer as suas considerações? Uhum. Acho que eu vou aproveitar esses minutinhos, né, para ainda colocar, fazer um link aí com a fala de Fredson, né, dos vários elementos que a educação contextualizada
ela possibilita de aprendizados, né, de possibilidades de produção do conhecimento, né? E eu quero fazer coro com essa fala, Fredson, e dizer que a disputa ela é muito grande por esse campo da educação, né? E a educação do campo contextualizada, elas estão numa perspectiva de disputa por uma perspectiva educativa que considere a diferença e a diversidade. E por isso, tanto as palavras, né, como tem força e foi bem pautado aqui, a educação do campo, não a educação de um outro lugar, mas uma educação de um lugar demarcado, né, de uma reivindicação, de uma demanda particular de um povo, de uma comunidade, né? Contextualizada no sentido de uma educação que não está dissociada das suas raízes, da sua cultura, né? E a própria palavra contexto já nos direciona, né? Então, o que é que circunda os processos educativos numa determinada escola, numa determinada comunidade, num determinado projeto de educação? Então, são elementos importantes para a gente pontuar e compreender que isso não é à toa. Isso se situa num campo social, educativo e político, né? De modo que o pesquisador, pesquisadora, não pode desconsiderar, né, esses elementos e a pesquisa pautar esses elementos de modo que o conhecimento avance acerca desses pressupostos que colocam no debate da educação um projeto de educação do campo, um projeto de educação contextualizada. Então, acho que os desafios são muitos, né? Porque o que nós temos é tudo contrário, né? O que nós aprendemos, a nossa formação, os elementos que são exigidos de nós, contraria o avanço desses projetos, contraria a perspectiva de projetos de educação dessa natureza, né? Porque a educação é um elemento de disputa no nosso meio. Tanto é que as grandes empresas estão cada vez mais avançando em atividades e materiais didáticos para disseminar a sua perspectiva de educação. Isso está sendo muito forte, né? Sobretudo no território do Cisal, que é vizinho aí do Piemonte Diamantina, né? Então, que não é diferente, né? A gente tem visto, as pesquisas têm evidenciado esse caminho, né, das empresas, dos reformadores da educação, avançando com uma perspectiva de educação. Então, que fiquemos alertas, né? Nós podemos muito, nós podemos mais, e a gente precisa fazer o que será. Gosto muito dessa frase da canção de Gonzaguinha, né? Acho que é importante, que embora a gente traga todos esses elementos, tanto que explicitam perspectivas de produção de conhecimento, quanto aqueles que são necessários para a gente avançar nesse campo, né? Embora a gente trate isso, e esses elementos muitas vezes não são favoráveis, né, ao trabalho e às considerações da diversidade, da diferença, embora isso muitas vezes não é favorável, mas a gente não pode desanimar. E essa frase de Gonzaguinha nos ajuda a seguir em frente. É preciso que gritemos, né? Gritemos ao máximo no sentido da resistência, no sentido de contribuir para que cada vez mais a diferença e a diversidade tenha lugar nas relações sociais. E eu tenho um áudio aqui para passar, que acho que vai bem no sentido dessa frase de animação e da necessidade da nossa resistência, do nosso enfrentamento, né, no que diz em favor da diferença e da diversidade, sobre todos os pontos de vista, que eu acho que é importante. É de um cantador popular e que faz toda a diferença diante do que a gente tem aí como
nos puxando a todo momento para outros lados que nos distancia dessa contextualização, né? Então, Marquinhos Monteiro, ele é um cantador popular, é um militante do MST, e tem uma canção linda, que nos convoca sempre a estar no enfrentamento, no campo do enfrentamento e da resistência. Então, bem rapidamente, Fredson, deixa eu colocar certo. aqui. Porque... Pode colocar aí, então. Pronto. Ouça o clamor da terra, dizendo não aguento mais, com tanta devastação, de gente fora e dos animais. Ouça o clamor do povo, querendo um pedaço de chão. Ouça a vida pela vida, querendo a libertação. Grita sem terra, grita povo da floresta, grita povo ribeirinho, o índio com a luta que serve. Grita mulher, grita negro quilombola, grita LGBT, a luta é pra quem quer vitória. Grita sem terra, grita povo da floresta, grita povo ribeirinho, o índio com a luta que serve. Grita mulher, grita negro quilombola, grita LGBT, a luta é pra quem quer vitória. É massacre em cima de massacre, é um país da impunidade. Eldorado, Palmares, Canu, Félix, Bubu e a Candelar, Chico Mendes e Padre Josino, e Mandora, Tiqueno e Osiel, cada companheiro tombar, sempre nasce sem o mar. Grita sem terra, grita povo da floresta, grita povo ribeirinho, o índio com a luta que serve. Grita mulher, grita negro quilombola, grita LGBT, a luta é pra quem quer vitória. Grita sem terra, grita povo da floresta, grita povo ribeirinho, o índio com a luta que serve. Grita mulher, grita negro quilombola, grita LGBT, a luta é pra quem quer vitória. Então, gritemos. Muito obrigado, Prógio Silene, pela sua colaboração nesse momento. Muito valiosa, muito pertinente. Volte sempre, viu, ao nosso DIFEBA. Estamos juntos, estaremos sempre, né, à disposição para te ouvir. Proana também, minha gratidão pelo convite, a todo o DIFEBA, tá certo? Eu quero externar minha felicidade de estar nesse momento, né, nesse desafio de mediar essa conversa, que também tem a ver com a minha história, com a minha trajetória de vida acadêmica, né, e aí mais ainda porque estarei oficialmente, né, me desligando do DIFEBA a partir de agosto. Acho que a Proana nem está lembrando disso, né, porque para ela não tem tempo de sair do DIFEBA, né, Proana? Mas, assim, extremamente feliz, muito obrigado, gratidão a todos, né, foi um momento riquíssimo, tá certo? Muito obrigado aqui a todos os participantes, do A até o V, né, que eu estou vendo aqui. Sintam-se todos
né, acolhidos. Todo o abecedário, né, Fred? Todo o abecedário que está aqui presente, né? Então, gente, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, Ana. Aí. Obrigada, Fredson. Até a próxima. Meu professor Joselito. Várias outras vezes. Prazer em te ver por aqui. Um abraço, Fred. Olha, abraço. Não é falta de vontade, não, de estar no de fé, mas é que são tantas demandas. Eu imagino, viu, vamos encerrar por conta das outras